Neuronoética, ressuscite o seu cérebro. O grande laboratório de Deus. O cérebro não é apenas um órgão escondido sob o crânio. É um cosmos em miniatura, uma galáxia interior que pulsa em bilhões de conexões como se cada neurônio fosse uma estrela em permanente combustão. Cada sinapse é um clarão que ilumina a consciência, traduzindo o invisível em pensamento, emoção e criação. Não se trata de uma massa de carne e eletricidade, mas de um altar vivo, o espaço onde o eterno se revela em forma de mente. O corpo é templo, mas o cérebro é o altar central. Nele, a fé se transforma em energia ativa, a imaginação em realidade, a centelha divina em verbo. Eis o grande laboratório de Deus, a experiência infinita da criação acontecendo dentro de cada humano. A neuronoética nasce do encontro de duas forças do conhecimento. A neurologia, que disseca, mede e descreve, e a noética, que intui, sente e decifra o mistério da consciência. Da fusão desses caminhos emerge uma revelação. O humano não é apenas química, tampouco apenas espírito, mas a unidade viva entre matéria e sentido. A palavra neuronoética simboliza essa síntese, pois mostra o cérebro não como uma máquina isolada, mas como uma antena cósmica, capaz de captar e transmitir frequências que atravessam o próprio universo. Esse conhecimento não surge ao acaso. Ele é desenvolvido pela Metacosmo e encontra sua base no SSS Humanos, Saúde, Sanidade e Santidade, uma das células essenciais do farol Metacosmo. A missão é clara: devolver aos humanos a chave de libertação que foi obscurecida pela programação coletiva, pela alienação e pelo medo. A neuronoética não é apenas uma teoria, mas um chamado de transformação e ressurreição cerebral. O impacto é profundo. Ressuscitar o cérebro significa libertar-se da anestesia do cotidiano, romper a prisão dos pensamentos automáticos e acessar o reino de infinitas possibilidades. É ultrapassar a caixa de ferro onde a mente foi enclausurada e reencontrar a liberdade criadora que redefine o destino. Pensar além da caixa não é um luxo, mas uma urgência. É a diferença entre viver repetindo o passado ou ousar construir o futuro. A neuronoética integra ciência, filosofia e espiritualidade em uma trama inseparável. A ciência confirma a plasticidade neural, os campos eletromagnéticos e a capacidade de reprogramação cerebral. A filosofia recorda que, desde os grandes pensadores da antiguidade até Jung, o humano pressente que a mente vai além do visível. A espiritualidade aponta o caminho, revelando o cérebro como portal para o divino. 3 dimensões que se encontram para anunciar que despertar e expandir a consciência é o passo inevitável da evolução. O instrumento desta expansão é a inteligência natural. Não é algo externo, mas a força originária que todo humano carrega e que precisa ser reativada. Inteligência natural é pensar e sentir em unidade, é perceber-se ligado ao todo, é descobrir que cada impulso mental é também uma criação no plano real. Ao acessá-la, o humano não se fragmenta entre razão e emoção, torna-se inteiro, lúcido, luminoso. A neuronoética é um chamado. É a convocação para que cada humano desperte o que está adormecido, rompa os grilhões invisíveis e assuma sua grandeza como co-criador. É ciência com alma, filosofia com vida, espiritualidade com lucidez. Não há promessas vazias, mas um caminho de libertação. Diante destas palavras, cada humano está diante de uma escolha: permanecer nas sombras da repetição ou erguer-se na luz da consciência desperta. O cérebro pode ser ressuscitado, as redes internas podem ser reacendidas, a vida pode ser recriada. O grande laboratório de Deus pulsa em cada ser, e chegou a hora de ativá-lo. O cérebro humano é a mais sofisticada obra da criação, guardião invisível de pensamentos, emoções e sonhos. A palavra cérebro vem do latim cerebrum, ligada à raiz indo-europeia quer, que significa cabeça ou parte superior. Desde a etimologia, já se percebe que o cérebro foi compreendido como o ponto mais elevado do corpo, não apenas pela posição física, mas pela função de orientar a vida. Contudo, não está só, divide com o coração a honra de ser o eixo maior da existência. Se o cérebro organiza a consciência, o coração é o templo da emoção. Unidos, formam a dupla mais sagrada que governa a vida humana, equilibrando razão e sentimento, lógica e amor, ciência e espiritualidade. O cérebro reúne estruturas fundamentais que, em harmonia, sustentam a vida. O tronco cerebral regula a respiração, batimentos e reflexos vitais. O cerebelo garante equilíbrio e coordenação motora. O sistema límbico, com o hipocampo e amígdala, conduz emoções, instintos e memórias. O córtex cerebral, dividido em áreas, processa visão, audição,
linguagem, pensamento e consciência. Cada parte se conecta como uma sinfonia viva, formando o mapa do existir. Nos hemisférios cerebrais habita um reflexo do sagrado. O lobo direito, ligado à criatividade, à intuição, à sensibilidade e à imaginação, expressa o sagrado feminino, essência da receptividade e da visão que ultrapassa a lógica. O lobo esquerdo, associado ao raciocínio, à linguagem, à análise e à matemática, manifesta o sagrado masculino, essência da ordem e da clareza. Juntos, formam a complementaridade necessária para que o humano alcance equilíbrio e unidade interior. Entre as glândulas cerebrais, brilham núcleos de poder que ligam o físico ao espiritual. A hipófise governa os hormônios, influenciando o crescimento e reprodução. O hipotálamo equilibra fome, sede, temperatura e emoções. A pineal, discreta e misteriosa, regula o sono e é reconhecida como o olho da alma, portal para dimensões mais elevadas da consciência. Pequenas em tamanho, mas grandiosas em impacto, essas glândulas são pontes invisíveis entre corpo e espírito. O cérebro, junto ao coração, é a coroa da vida humana. O coração sente, o cérebro pensa, juntos, revelam o humano em sua completude. Nos animais, a mente segue o instinto, poderosa na adaptação, mas restrita ao imediato. No humano, o cérebro, aliado ao coração, abre caminhos para a autoconsciência, a linguagem simbólica, a arte, a ciência e a espiritualidade. É no humano que a matéria encontra o espírito, é nele que o instinto se eleva à consciência e o viver se torna criação. Antes de aprofundarmos a neuronoética, é necessário compreender um fundamento essencial: as frequências cerebrais. O cérebro humano, este grande laboratório divino, não trabalha de maneira uniforme, mas pulsa em diferentes ritmos elétricos, conhecidos como ondas cerebrais. Cada uma delas se relaciona a estados específicos de consciência, e na visão neuronoética, representam portais de acesso entre o biológico e o espiritual. As ondas gama vibram acima de 30 Hz, alcançando até cerca de 100 Hz. Elas estão ligadas ao estado de hiperconsciência, à percepção expandida, à integração de informações e à visão do todo. Na neuronoética, gama é a frequência da iluminação momentânea, quando o cérebro se torna capaz de captar dimensões mais sutis e unir razão, emoção e espírito em uma só experiência. As ondas beta situam-se entre 12 e 30 Hz. São as frequências do estado de vigília comum, da atenção, do raciocínio lógico e da concentração. No entanto, quando em excesso, geram ansiedade e estresse. Para a neuronoética, o beta representa a consciência voltada ao mundo externo, útil para a sobrevivência, mas que precisa ser equilibrada para não aprisionar o humano em padrões automáticos e repetitivos. As ondas alfa vibram entre 8 e 12 Hz. Correspondem ao relaxamento consciente, à imaginação criativa, ao estado meditativo leve. Dentro da neuronoética, alfa é a frequência da tela mental, onde o humano pode visualizar, criar imagens interiores e moldar realidades futuras. É um portal de reprogramação do cérebro e de reconexão com a inteligência natural. As ondas θ variam entre 4 e 8 Hz. Estão associadas ao sonho, à memória profunda, à intuição e à criatividade inconsciente. Para a neuronoética, θ é o campo onde o cérebro toca as dimensões ocultas do ser, o acesso ao inconsciente coletivo e as mensagens que brotam do reino de infinitas possibilidades. É também a porta da cura, pois nesse nível o cérebro se abre para restaurar funções e emoções adormecidas. As ondas delta oscilam entre 0,5 e 4 Hz. São as frequências mais lentas, ligadas ao sono profundo, à regeneração celular e ao descanso absoluto. Na neuronoética, delta é o retorno às origens, a frequência que conecta o humano à matriz da vida. É o momento em que o cérebro se entrega ao cosmos para renovar energia, corpo e espírito. Os médicos chegaram à identificação dessas frequências por meio da eletroencefalografia, técnica que registra a atividade elétrica do cérebro com elétrodos colocados sobre o couro cabeludo. Ao longo do século XX, esses estudos mostraram que o cérebro não é um bloco uniforme, mas um campo dinâmico que vibra em diferentes ritmos, cada um responsável por estados de consciência específicos. A importância dessas frequências para a neuronoética é vital. Elas demonstram que a consciência não é estática, mas móvel e plástica. Saber acessá-las é como possuir chaves para diferentes portas da mente. A neuronoética ensina a transitar conscientemente por esses estados, não ficando aprisionado em beta e estresse, mas encontrando equilíbrio em alfa, cura em θ, iluminação em gama e regeneração em delta.
Essa compreensão revela que ressuscitar o cérebro é também aprender a sintonizar os ritmos corretos, como quem ajusta uma antena para captar a música do universo. Assim, as frequências cerebrais não são apenas registros médicos, mas mapas da consciência humana. São elas que nos mostram que pensar, sentir e existir são vibrações, e que a vida, em sua essência, é uma sinfonia de ondas que podem ser elevadas, expandidas e transformadas. É fundamental compreender como se dá a ação do cérebro na vida humana. Ele vive no eterno presente, incapaz de reconhecer a existência do passado e do futuro. Tudo o que é pensado, para ele, acontece agora. Essa característica explica por que lembranças e projeções são sentidas com a mesma intensidade do momento vivido. Quando você pensa, o cérebro não distingue se é realidade ou imaginação, pois em sua dinâmica todo pensamento é tratado como presente. Assim, cada imagem mental se converte em um projeto de ação. Cada emoção registrada acende circuitos e redes neurais que o cérebro tentará concretizar no campo da experiência. Tudo o que ocupa a mente se torna uma ordem silenciosa. O cérebro trabalha incessantemente para que aquilo que é pensado encontre forma na realidade. Essa compreensão deu origem a diversos métodos terapêuticos que utilizam a hipnose como instrumento de cura. A hipnose surgiu a partir dos estudos de Franz Anton Mesmer, nascido em 1734 em Isna, Alemanha, médico que desenvolveu a teoria do magnetismo animal e abriu caminho para investigações sobre estados alterados de consciência. Posteriormente, foi refinada por James Bride, nascido em 1795 em Riellow, Escócia, cirurgião que sistematizou a técnica e a nomeou hipnose, entendendo-a como um estado peculiar de atenção concentrada. Esses terapeutas e todos os que o seguiram são preciosos. Milhares de humanos reencontraram equilíbrio, superaram traumas e descobriram novos caminhos para a sanidade graças ao trabalho sério de profissionais que aplicaram a hipnose com amor e dedicação. Esse legado não deve ser menosprezado, pois abriu portas fundamentais no campo da mente e da saúde. A neuronoética, porém, é um passo além. Não substitui a história nem apaga o mérito dos que vieram antes, mas se ergue como o próximo degrau da evolução. Ao invés de induzir a passividade para acessar conteúdos internos, propõe a ressurreição consciente do cérebro, ativando-o em plena lucidez. Enquanto a hipnose conduz ao estado de receptividade a comandos, a neuronoética expande a autonomia criadora. O humano não depende de sugestões externas, mas desperta sua própria capacidade de moldar a realidade com clareza, consciência e poder interior. Vivemos um planeta em transição para a quinta dimensão, e por isso a neuronoética é a ciência do século XXI. Ela responde ao chamado de uma humanidade que já não aceita apenas sobreviver, mas busca transcender. O cérebro, ressuscitado e iluminado, torna-se o verdadeiro portal do presente eterno, capaz de transformar pensamento em ato, imaginação em criação, emoção em energia. Essa é a diferença essencial. Não se trata de sugestionar, mas de despertar. Na neuronoética, cada pensamento consciente é uma semente que germina no campo quântico, cada imagem é um projeto que se materializa, cada emoção encontra eco no universo. É o caminho de uma ciência com alma, que não separa razão e espírito, mas os une em uma mesma sinfonia. Se a hipnose abriu as portas da mente, a neuronoética abre os portais da consciência cósmica. Dessa forma, a neuronoética se apresenta não apenas como técnica, mas como linguagem do futuro. É o passo evolutivo que um planeta em transição precisa dar, a chave que desperta a humanidade para a vida maior, para a consciência integral, para o viver no eterno agora. É neste encontro entre ciência, filosofia e espiritualidade que floresce uma obra capaz de transformar destinos e inaugurar uma nova era, digna de ser escrita com a ousadia e a beleza que aspiram ao reconhecimento eterno. A neuronoética é também uma canalização advinda da arte. Sua inspiração maior encontra eco em Michelangelo Buonarroti, nascido em 1475 na cidade de Caprese, Itália, escultor, pintor, arquiteto e poeta, que faleceu em 1564 em Roma. Considerado um dos maiores gênios da humanidade, Michelangelo deixou para a história não apenas obras de beleza incomparável, mas mensagens ocultas que atravessaram os séculos como testemunhos da conexão entre o humano e o divino. Entre suas criações mais célebres está a pintura da Capela Sistina, realizada a pedido do Papa Júlio II della Rovere, nascido em 1443 em Albisola, Itália, que governou a igreja entre 1513 e 1513. Foi ele quem convocou Michelangelo a pintar o teto da capela no Vaticano, tarefa gigantesca que uniu arte, espiritualidade e ciência em uma obra única.
A Capela Sistina, vista pela perspectiva da neuronoética, é muito mais que uma narrativa bíblica. É a revelação da mente humana e do cérebro como laboratório divino. Na cena central, conhecida como a criação de Adão, Michelangelo pintou a figura de Deus envolta por anjos em uma forma que corresponde, com impressionante precisão, à anatomia do cérebro humano. O contorno do córtex, o tronco cerebral, o lobo frontal e até o nervo óptico aparecem de maneira simbólica, revelando que o artista não apenas conhecia a anatomia, mas intuiu, no campo noético, que a centelha divina se transmite ao humano pela mente, pela consciência, pelo cérebro. Outro detalhe precioso é o formato uterino presente na representação que envolve Deus e sua comitiva. A imagem não apenas sugere o cérebro, mas também o útero humano, símbolo da criação, da gestação da vida, da matriz que gera o ser. Michelangelo, com sua genialidade, mostrou que a centelha divina chega ao humano não só pela mente, mas também pela origem sagrada da vida, unindo o princípio masculino e o princípio feminino em uma mesma imagem. O dedo de Deus que se aproxima do dedo de Adão é a metáfora da transmissão da consciência, o instante em que o cérebro humano é aceso pelo sopro criador. Michelangelo acessou, sem dúvida, o campo noético. Sua obra não foi apenas fruto de técnica, mas de revelação. Ele trouxe à superfície da arte aquilo que os olhos comuns não podiam ver, o cérebro como templo e o útero como fonte, o humano como síntese de matéria e espírito. Pintou a mente como o verdadeiro palco da criação divina, séculos antes que a ciência pudesse confirmar a anatomia ali representada. O mais impressionante é que esta obra se encontra no coração do Vaticano, sob os olhos da Igreja, que durante séculos não reconheceu os segredos ocultos nela contidos. A Capela Sistina é, portanto, um testemunho neuronoético. Mesmo sem que a instituição tivesse plena consciência, Michelangelo deixou registrado o maior símbolo da união entre ciência, arte e espiritualidade. O teto da capela é a mais antiga manifestação da neuronoética na arte, onde a revelação do cérebro humano e de seus mistérios foi apresentada como obra divina. Assim, a Capela Sistina não é apenas uma pintura monumental, mas uma verdadeira cartilha neuronoética. Cada traço de Michelangelo ecoa como um chamado para que a humanidade desperte, perceba que dentro de si existe o grande laboratório de Deus, e reconheça que o cérebro é o altar onde o humano se encontra com o eterno. A neuronoética, como ciência do século XXI, retoma esse legado e o amplia, revelando que a obra de Michelangelo não pertence apenas à história da arte, mas à história da consciência humana. A neuronoética integra saúde, sanidade e santidade, e para compreender sua profundidade é essencial olharmos para a obra de Viktor Frankl, nascido em 1905 em Viena, Áustria, médico psiquiatra e neurologista, falecido em 1997 na mesma cidade. Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas, experiência que marcou seu pensamento e o levou a desenvolver a logoterapia, uma visão terapêutica em que a saúde do humano está ligada ao sentido da vida. O cérebro humano vive no eterno presente. Ele não reconhece passado nem futuro, não distingue realidade de imaginação. Tudo aquilo que é pensado, ele trata como presente e trabalha silenciosamente para que se torne real. Essa característica transforma o cérebro em uma antena, capaz de captar frequências sutis que se manifestam no processo de autoestima e autorrealização. Frankl compreendeu essa verdade e a aplicou à medicina, mostrando que o humano não vive apenas de instintos ou de raciocínio, mas da necessidade de encontrar significado. Ele chamou esse nível mais elevado de logos. Logos, em grego, é o eu superior, o núcleo espiritual do humano. Um pouco abaixo está o nous, a inteligência analítica, responsável pelo raciocínio, pela linguagem e pelas criações da mente. Na base está o bios, a vida biológica, aquilo que partilhamos com os animais. O logos está no ápice, e é dele que brota a cura verdadeira. No bios quase não há doença. O animal selvagem nasce, vive e morre em plenitude, sem sofrer das enfermidades crônicas que assolam os humanos. É no nous, a inteligência, que a doença aparece, porque o humano se afasta das leis da natureza e acredita poder corrigi-las. Assim nascem os desequilíbrios que a própria inteligência não consegue curar. O ego, identificado ao nous, cria enfermidades e depois busca remediá-las, prolongando a vida, mas nem sempre devolvendo a saúde. Frankl propôs olhar além do nous, acima da inteligência analítica, e reconhecer no logos uma faculdade mais alta, a faculdade espiritual, capaz de prevenir e até curar. Logos é razão intuitiva, que não deve ser confundida com a inteligência. A inteligência analisa, divide e calcula. A razão intuitiva percebe, reconhece, intui o que está oculto.
É nessa dimensão que o humano reencontra sentido e pode se libertar das doenças criadas pela própria mente. A logoterapia, portanto, é a terapia pelo logos, a cura pelo sentido. Ela demonstra que o humano adoece quando perde o contato com sua razão maior, com seu eu profundo, e reencontra equilíbrio quando reconecta sua vida a esse eixo interior. Na perspectiva da neuronoética, essa descoberta é decisiva. O cérebro, vivendo no eterno presente, é o campo onde essas três forças bios, nous e logos se manifestam. Quando a mente se aprisiona ao nous, surge a desordem. Quando se abre ao logos, a consciência se expande e a vida se reorganiza. Franco traduziu esse princípio para a medicina, oferecendo alívio e sanidade a milhares de humanos. A neuronoética reconhece o valor desse trabalho e o amplia, mostrando que o cérebro, ressuscitado em plena consciência, pode ser o altar onde saúde, sanidade e santidade se reencontram. Viktor Frankl afirmou que é preciso subir acima do nous, a inteligência analítica, para encontrar no humano uma faculdade superior capaz de prevenir e até curar doenças. Essa faculdade em grego se chama logos, a razão intuitiva, distinta da inteligência. Enquanto a inteligência analisa, calcula e divide, o logos percebe de forma direta, intui soluções, reconhece a verdade sem diagnósticos e aponta caminhos de cura mesmo sem medicamentos. Na maioria dos humanos, o logos permanece adormecido. O que despertou nos últimos séculos foi o nous, responsável por conquistas tecnológicas, descobertas científicas e avanços materiais. Mas esse mesmo nous, afastado da sabedoria da natureza, gerou também as doenças mais graves. É dele que surgem as enfermidades noógenas, as neuroses que nascem do ego desorientado, da mente que mente e transfere a culpa para os outros, para a sociedade ou para a própria natureza. Essa mente caótica fabrica infelicidade e vazio existencial, podendo levar o humano a negar o sentido da vida e até ao suicídio. Na neuronoética, essa compreensão ganha uma nova dimensão. O cérebro, que vive no eterno presente e não distingue realidade de imaginação, é também uma antena que transforma pensamentos em realidade. Quando dominado apenas pelo nous, o cérebro trabalha para materializar o caos mental. Mas quando se abre ao logos, desperta sua faculdade mais elevada e reorganiza toda a existência. Logos é a centelha espiritual que, ativada, coloca o humano em equilíbrio com a natureza e com o cosmos. Por isso a neuronoética integra a visão de Frankl ao seu corpo de conhecimento. Ela mostra que o cérebro não é apenas órgão biológico, mas templo vivo onde bios, nous e logos se entrelaçam. O bios assegura a vida natural e saudável, o nous oferece a capacidade de pensar e criar, e o logos ilumina a consciência, devolvendo saúde, sanidade e santidade. Ressuscitar o cérebro pela neuronoética significa despertar esse logos interior, transformar a mente em harmonia e elevar a vida a um estado de plenitude em que o humano se reconhece como antena cósmica, co-criador e consciência viva do universo. Viktor Frankl realizou inquéritos profundos nas universidades dos Estados Unidos. Em um desses levantamentos, 25% dos estudantes declararam por escrito que se sentiam infelizes, neuróticos e que a vida não possuía nenhum sentido. Para eles, viver era bobagem, pois viver sem propósito não valia a pena. Esse quadro foi classificado como frustração existencial, um estado em que a vida parece falida, fragmentada, e a pessoa se vê despedaçada interiormente. Essa neurose mental, que já se mostrava alarmante, foi identificada em cerca de um quarto da população universitária americana. Se naquela época os números já impressionavam, após a pandemia esse índice provavelmente aumentou em torno de 50%. A grande pandemia que hoje assola a humanidade não é apenas viral, mas existencial. Milhões de pessoas estão vivendo um processo silencioso de auto-aniquilamento. Segundo os números mais recentes, no último ano foram registrados mais de 700 mil casos de suicídio em todo o mundo, e estima-se que os números reais possam ser ainda maiores. A crise de sentido transformou-se na mais grave enfermidade do nosso tempo. Frankl mostrou que o nous, a inteligência analítica, não possui em si os meios de curar essas doenças da alma. O nous pode até remediar algumas enfermidades leves por meio da psicoterapia, mas não consegue resolver as mais graves, como a frustração existencial. Para isso, ele propôs uma terapia mais elevada, a logoterapia, que buscava despertar no humano a faculdade do logos, a razão intuitiva. Na neuronoética, essa visão ganha uma tradução ainda mais profunda. Substituímos o bios pelo cérebro, compreendido como centro neurológico e antena da consciência, e o logos pela noética, a faculdade mais alta que conecta o humano à sua essência espiritual.
O nous continua sendo o campo da mente analítica, que pode tanto criar como adoecer. Mas é a noética que cura, porque organiza aquilo que a inteligência desorganizou. Enquanto o cérebro é o território biológico e o neuro a expressão da mente racional, a noética representa o despertar da faculdade espiritual capaz de dar sentido, restaurar a saúde e elevar a consciência. É nesse tripé que a neuronoética se fundamenta. O cérebro oferece a base vital, o neuro analisa e cria, mas é a noética que traz harmonia, prevenindo as neuroses e curando o vazio existencial que hoje se tornou epidêmico. Essa transposição mostra que a neuronoética é mais que uma teoria, é a ciência que ressuscita o cérebro para que o humano reencontre saúde, sanidade e santidade. A pesquisa universitária confirma a urgência, os números globais comprovam a gravidade, mas é a prática noética que revela o caminho, despertar o humano para que ele mesmo se torne autocurador, não pela inteligência isolada, mas pela consciência noética que reconecta vida, propósito e sentido. Nos campos de concentração nazistas, Viktor Frankl viveu a prova mais terrível que um ser humano pode enfrentar. Ali, atrás de cercas de arame farpado eletrificado, a morte era uma presença constante. Quem não suportava o peso do sofrimento se lançava contra a cerca e em segundos desaparecia, escolhendo o fim em vez da lenta agonia. O frio era tão intenso que semanas inteiras se passavam sem que os prisioneiros conseguissem dormir uma noite inteira. Não havia cobertores suficientes, e os ventos cortavam a pele como lâminas. A fome transformava corpos em esqueletos vivos. Havia dias em que a única refeição consistia em um caldo ralo, incapaz de alimentar um adulto. Frankl experimentou na própria carne essa degradação. Seu corpo definhava, os ossos apareciam sob a pele, o cansaço era insuportável, e a cada manhã muitos de seus companheiros não acordavam mais. O cenário era de desespero absoluto. No entanto, em meio a essa escuridão, ele compreendeu algo que mudaria para sempre sua vida e a vida de milhões. Mesmo no mais profundo inferno humano, ainda há uma centelha capaz de sustentar a existência, desde que haja um sentido para viver. Na visão da neuronoética, essa descoberta revela o cérebro como o grande laboratório de Deus. Enquanto o ego e o neuro, a mente analítica, se satisfazem quando a vida está em prosperidade, é na adversidade que se abre o espaço para a dimensão noética despertar. O sofrimento, que todos imaginam ser apenas destruição, pode tornar-se o catalisador da ressurreição do cérebro, despertando forças adormecidas que reorganizam a mente e reacendem a esperança. Frankl testemunhou que, quando o ego se despedaça diante da dor, o eu verdadeiro emerge. Essa dimensão, que ele chamou de logos e que a neuronoética compreende como noética, é a força espiritual do cérebro, a faculdade que reorganiza o caos interior e transforma a tragédia em consciência. Não se trata de teoria, ele viu, viveu e sobreviveu graças a esse despertar. Ressuscitar o cérebro, portanto, é mais do que um conceito, é a experiência de transformar o desespero em direção, o vazio em sentido e a dor em consciência. É compreender que, dentro de cada humano, existe um laboratório sagrado, capaz de operar milagres em meio ao impossível. Essa é a marca da neuronoética, mostrar que, mesmo diante das maiores trevas, o cérebro pode ser ressuscitado e se tornar o altar vivo onde saúde, sanidade e santidade florescem. A vida de Frankl prova que não é a ausência de tragédias que garante equilíbrio, mas a capacidade de fazer da adversidade a porta para o despertar. Na neuronoética, essa herança se transforma em princípio fundamental. Todo cérebro pode, em meio ao sofrimento ou à prosperidade, ser ativado como laboratório de Deus, fonte de força, luz e ressurreição. Quando retornou a Viena após a libertação, Viktor Frankl encontrou não apenas uma cidade em ruínas, mas uma vida despedaçada. Pai, mãe, irmão e esposa haviam sido mortos. O que já tinha experimentado nos campos de concentração foi levado a um grau ainda mais profundo de dor pessoal. E foi dessa ferida, que não era apenas coletiva, mas íntima, que nasceu nele a convicção de que existe no humano uma força latente capaz de resistir ao colapso do sentido. Essa força ele chamou de Logos, e a partir dela formulou a logoterapia. A proposta de Frankl foi clara: a inteligência, o nous, é capaz de criar doenças, sobretudo as neuroses existenciais, mas não é capaz de curá-las. O Logos, como faculdade espiritual, surge como a instância maior do ser, que reorganiza a vida quando tudo parece perdido. Na sua visão, não se trata de religião nem de dogma, mas de acessar a razão intuitiva, uma racionalidade adormecida que desperta diante da adversidade. É nesse ponto que a logoterapia se ergue como um caminho, curar não pelo intelecto, mas pelo despertar do eu central, da razão profunda, que devolve sentido e vitalidade ao humano.
É necessário compreender que, no pensamento de Franco, havia uma distinção rigorosa entre nous e logos. O primeiro cria, inventa, mas também se perde no caos e gera sofrimento. O segundo cura, ordena e devolve propósito. Essa distinção, muitas vezes incompreendida por ouvintes e críticos, era fundamental para entender sua proposta. Não se tratava de confundir logos com religião, tampouco com Cristo como figura teológica, mas de reconhecer o logos como a faculdade suprema do humano, a manifestação da razão espiritual imanente. A neuronoética, ao absorver essa herança, não a copia, mas a expande. O que Franco descreveu como logos, nós interpretamos como a dimensão noética do cérebro. O cérebro é o laboratório divino, onde o neuro, a inteligência analítica, convive com a noética, a força espiritual que desperta e reorganiza. A logoterapia já apontava que a cura nasce do sentido, mas a neuronoética avança para mostrar como o cérebro pode ser ressuscitado em sua totalidade, ativando a dimensão noética não apenas como terapia individual, mas como ciência transformadora da humanidade. Não se trata de neuroteologia, embora possa dialogar com ela. A neuroteologia estuda experiências religiosas e estados místicos. A neuronoética, ao contrário, se dedica a revelar o cérebro como campo onde a vida, a consciência e o sagrado se unem em processos de saúde, sanidade e santidade. Franco abriu o caminho ao mostrar que o sofrimento pode despertar o eu verdadeiro. A neuronoética continua essa estrada, transformando o despertar em método, em cosmovisão e em prática, para que todo humano possa acessar o seu laboratório interno e ressuscitar a própria existência. Quando retornou do campo de concentração, Victor Franco não reencontrou apenas uma cidade devastada, mas uma vida irreparavelmente marcada pela ausência. Pai, mãe, irmão e esposa haviam sido mortos. Ele, sobrevivente, carregava no corpo a fraqueza de anos de fome, frio e humilhações, mas no espírito emergia uma força que muitos companheiros não encontraram. No campo, muitos se jogaram contra o arame farpado de alta tensão para abreviar a dor. Franco resistiu. Voltou, encontrou o vazio da perda total e, mesmo assim, não sucumbiu ao desespero. Foi nesse abismo que nasceu a base de sua logoterapia. O livro Um Psicólogo no Campo de Concentração, escrito em apenas 9 dias, ditado entre lágrimas, soluços e recordações vividas, não é um tratado técnico, mas uma confissão existencial. Cada página é testemunho de que a vida pode ter sentido mesmo no inferno. E é esse sentido que se transforma em força de cura. O Logos, em sua visão, é essa dimensão superior do humano que desperta não na prosperidade, mas na adversidade. A obra de Franco se tornou um marco porque mostrou que o sofrimento não é apenas dor, mas também caminho de ressurreição interior. Esse mesmo eixo se projeta na neuronoética. Se a logoterapia demonstrou que a inteligência, o nous, não pode curar as próprias doenças que cria, mas o Logos pode, a neuronoética avança para mostrar que o cérebro, como o grande laboratório de Deus, abriga em sua estrutura biológica e energética essa dimensão noética capaz de restaurar a vida. A experiência de Franco nos dá o fundamento. O despertar da noética é o que impede o humano de se auto-aniquilar, mesmo quando tudo parece perdido. É nesse ponto que surge a convergência com Joel Goldsmith, nascido em 1892 em Nova York e falecido em 1964 em Londres. Místico e escritor espiritual, ele afirmava que a verdadeira cura nasce da consciência da presença de Deus em nós. Em sua obra, Como a Arte de Curar pelo Espírito, Goldsmith insistia que não adianta clamar a um Deus distante. A cura está no Deus imanente, no eu interior, na centelha que já habita cada ser humano. Assim, Franco, com sua dor transformada em sentido, e Goldsmith, com sua experiência espiritual da presença interior, apontaram para o mesmo horizonte. A força curadora não está fora, mas dentro do humano. A neuronoética recolhe essa herança e a leva adiante. Do testemunho sofrido de Franco e da visão mística de Goldsmith nasce a certeza de que o cérebro é chamado a ser ressuscitado como espaço de convergência entre neuro e noética. Nesse laboratório divino, a cura não é apenas resistência, mas criação de novos caminhos de vida, uma ciência do espírito que projeta a humanidade para além da doença e da desesperança. Após a introdução com Victor Franco, que nos deixou a base da logoterapia, e Joel Goldsmith, que mostrou a consciência da presença divina em cada ser humano, entramos agora no coração do nosso estudo, a neuronoética. É o momento de afirmar com clareza que precisamos ressuscitar o cérebro. Essa visão se conecta a um trabalho que realizamos no início da Metacosmo, quando criamos o curso Código da Consciência. Mais de 1.500 pessoas participaram dessa experiência transformadora,
oferecida gratuitamente naquele tempo. Hoje esse curso não está mais disponível na plataforma, mas o conteúdo permanece vivo em forma de livro, que pode ser adquirido também como audiobook, guardando a essência de uma chave capaz de despertar vidas. O exemplo de um empresário mergulhado em profunda depressão ajuda a compreender a urgência desse conhecimento. Ele possuía negócios bem-sucedidos, uma família estruturada e recursos materiais abundantes, mas por dentro sentia um vazio avassalador. Buscou médicos, remédios e terapias, mas nada parecia preencher a falta de sentido. Esse retrato mostra que não é a escassez material que conduz ao colapso, mas a ausência de propósito. A inteligência, o nous, é capaz de erguer impérios, mas não consegue curar a frustração existencial. É nesse ponto que entra a dimensão noética do cérebro, que precisa despertar para resgatar o humano de sua própria aniquilação. Esse despertar está ligado ao código da consciência, uma escrita viva inscrita no sistema neurológico humano. Ele não é uma sequência rígida como o DNA, mas um padrão oculto que une ciência e espírito. O cérebro, com seus trilhões de conexões, funciona como antena e laboratório divino, traduzindo frequências invisíveis em experiência consciente. A ordem matemática presente em toda a natureza, a sequência de Fibonacci, a proporção áurea, os fractais, também se manifesta na rede neural e nos campos eletromagnéticos que vibram no cérebro e no coração. Tradições antigas sempre reconheceram essa estrutura com outras linguagens. Os cabalistas falavam da árvore da vida, os hindus dos chakras, os gnósticos da centelha divina, os gregos do logos. Todos apontavam para a mesma realidade, de que o ser humano traz em si o código que orienta sua consciência. Esse código se manifesta quando o cérebro é levado a estados alterados de consciência. Nos sonhos, ele suspende os filtros do ego e acessa o inconsciente coletivo. Na sexualidade profunda, quando a entrega total, a química do corpo desperta glândulas como a pineal, antena natural para a dimensão invisível. Nas práticas meditativas, na respiração consciente ou nos rituais iniciáticos, o cérebro entra em frequências como alfa e teta, abrindo portais para o reino de infinitas possibilidades. O amor incondicional, a compaixão e a entrega não são apenas virtudes abstratas, mas verdadeiras chaves que sincronizam os hemisférios cerebrais, expandem o campo eletromagnético e permitem que o código se manifeste como experiência real. É preciso compreender, porém, que o código da consciência não é estático. Ele é aberto, responde ao livre-arbítrio e se reprograma a cada escolha, pensamento e emoção. Viver aprisionado ao medo, ao ódio ou ao egoísmo bloqueia o código e reduz o humano a um estado mental animal. Viver em amor, verdade e entrega, ao contrário, atualiza esse programa, liberando recursos adormecidos do cérebro e conduzindo a saltos de consciência. O corpo noético, o eu maior, é o verdadeiro programador que escreve no sistema nervoso, usando sentimentos como linguagem e reconstruindo conexões que sustentam a vida. É assim que acontecem curas inesperadas, insights súbitos e transformações radicais de existência. Na neuronoética chamamos esse processo de ressurreição do cérebro. Ele nos lembra que a saúde, a sanidade e a santidade não estão fora, mas dentro de cada um, aguardando serem ativadas. O que Franco descreveu como logos e o que Goldsmith reconheceu como presença divina convergem para a mesma verdade. O cérebro é o grande laboratório de Deus, onde o código da consciência pulsa e pode ser despertado a cada instante para transformar sofrimento em sentido, vazio em plenitude e caos em criação. Quando falamos de neuronoética, não nos apoiamos apenas em metáforas ou tradições, mas também em pesquisas científicas realizadas em universidades renomadas que oferecem embasamento sólido para esse campo de estudo. Entre os pesquisadores que mais se destacam está Andrew Neverg, nascido em 1966, médico e neurocientista especializado em medicina interna e medicina nuclear, pioneiro na neuroimagem aplicada à espiritualidade. Em seus estudos conduzidos na Universidade da Pensilvânia, investigou monges e freiras franciscanas em estados de oração profunda, utilizando técnicas como a tomografia funcional para observar o cérebro em ação. Os resultados revelaram um padrão fascinante. A região ligada à sensação de eu separado apresentava redução de atividade, enquanto áreas relacionadas ao foco e à atenção se iluminavam. Para os praticantes, essa experiência era descrita como união com o divino, transcendência e paz. A conclusão de Neverg foi clara: a espiritualidade não é uma ilusão criada pelo cérebro, mas um estado real com base neurológica, funcionando como uma ponte entre a consciência e uma realidade maior. Ele demonstrou também que diferentes práticas espirituais modulam redes distintas do cérebro, mas convergem para o mesmo resultado, a integração funcional das áreas neurais.
A oração repetitiva das franciscanas ativava regiões linguísticas além dos lobos frontais, enquanto a meditação com visualizações reforçava circuitos ligados ao comando atencional. Ambas, no entanto, conduziam à diminuição do ego e ao fortalecimento da harmonia neural. Isso significa que o cérebro não tem um único ponto da espiritualidade, mas que a vivência espiritual surge da sinfonia entre diferentes regiões em coerência. Quando traduzimos essa descoberta para a linguagem da neuronoética, percebemos que o cérebro, como antena e laboratório, é o espaço onde o código da consciência pode ser ativado. A diminuição da atividade do eu separado equivale ao silêncio do ego, enquanto a intensificação da atenção revela o eu maior. O que as tradições chamaram de oração profunda, êxtase místico ou samadhi, aparece agora documentado em imagens médicas como integração neurológica. A contemplação, a meditação e a oração funcionam como chaves para alinhar mente e coração, sincronizando hemisférios cerebrais e traduzindo frequências superiores em experiência consciente. O que Vitor Frankl descreveu como Logos e Joel Goldsmith reconheceu como presença divina encontra respaldo científico, mostrando que o cérebro pode ser treinado para atualizar seu próprio programa. As tradições antigas sempre apontaram para esse mesmo código. Na Cabala, a árvore da vida é descrita como o mapa do corpo e da consciência, e a ascensão rumo a Keter dissolve o eu individual no Uno, o que corresponde ao que Neverg observou como apagamento do ego e expansão da atenção. Nos Vedas e Upanishads, Atman, o eu profundo, é idêntico a Brahma, o todo, e a prática meditativa dissolve Maya, a ilusão, revelando a essência divina, o que corresponde à dissolução do eu registrada nas imagens do cérebro. No cristianismo místico, franciscanos, carmelitas e contemplativos descreviam a união com Deus como perda do eu e preenchimento pela luz e pelo amor divino, e as freiras estudadas por Neverg relatavam exatamente essas mesmas experiências. Assim, a Cabala via isso como ascensão, os Vedas como dissolução em Brahma e os cristãos místicos como união em Cristo. Neverg mostrou em imagens o que os antigos já sabiam por experiência: o sistema neurológico humano é o templo onde o código da consciência se revela, em forma de unidade, amor e consciência expandida. O ego, aquilo que sustenta a ilusão da separação, está ancorado na chamada rede de modo padrão, uma rede cerebral que cria a sensação de identidade e continuidade. Ela é necessária para a vida cotidiana, mas também aprisiona o ser humano em uma narrativa de limitações. Quando o indivíduo entra em estados de espiritualidade profunda, seja em oração contemplativa, meditação, práticas sexuais sagradas ou experiências alteradas de consciência, o lobo parietal posterior reduz sua atividade. É nesse instante que as fronteiras entre corpo e mundo se dissolvem, apagando a noção de eu separado e revelando a experiência de unidade. Em contrapartida, o córtex pré-frontal se ativa de maneira intensa, trazendo foco, intenção e clareza. Esse equilíbrio paradoxal entre o silêncio do ego e a expansão da consciência abre caminho para um estado de integração. No centro desse processo encontra-se o córtex cingulado anterior, responsável por integrar emoção, atenção e percepção. Em estados de transcendência, ele funciona como um portal neurológico, reorganizando circuitos, dissolvendo a tirania do ego e conduzindo a consciência a uma experiência mais ampla do todo. É nesse ponto que se manifesta o código da consciência inscrito no cérebro humano, aquilo que chamamos de linguagem original do ser. As tradições antigas traduziram esse mecanismo em símbolos: o Ajna Chakra do hinduísmo, a luz interior dos místicos cristãos e a coroa da Cabala. A ciência contemporânea mostra, com imagens neurológicas, que essas linguagens apontavam para o mesmo processo de reconfiguração cerebral. Andrew Neverg demonstrou que a espiritualidade não é delírio, mas transformação real do sistema nervoso. A prática espiritual altera de forma duradoura as redes neurais, reduz o domínio do ego e fortalece circuitos ligados à compaixão, resiliência e amor. A experiência mística, antes descrita como união com Deus, iluminação ou dissolução em Brahma, agora se comprova também como um padrão de coerência neurológica. O cérebro se torna templo vivo, traduzindo frequências superiores em experiência consciente. É nesse horizonte que a neuronoética se firma como disciplina que une ciência e espírito. Ela mostra que o destino humano é ativar o código da consciência no próprio cérebro, expandindo os limites da mente para além do eu separado. Essa ciência revela que o cérebro não é apenas gerador de pensamentos, mas antena receptora e tradutora da consciência superior. Quando esse código é ativado, o ser humano deixa de ser prisioneiro do ego e se torna parte viva do todo, capaz de experimentar saúde integral, clareza de propósito e plenitude existencial. A neuronoética surge, assim, como um novo patamar da inteligência natural,
integrando neurociência, filosofia e espiritualidade em uma visão única que devolve ao humano sua condição de ponte entre o tempo e o eterno. Um cientista que aprofundou os estudos das experiências místicas foi Mário Beauregard, nascido em 1962 na cidade de Montreal, no Canadá, neurocientista e doutor em psicologia e neurociências, professor da Universidade de Montreal. Ele conduziu pesquisas utilizando ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de positron e eletroencefalografia para analisar estados espirituais. Em uma de suas investigações mais conhecidas, Beauregard e Vincent Paquette pediram a freiras carmelitas que evocassem suas experiências místicas mais intensas enquanto eram monitoradas. O resultado mostrou que não existe um ponto específico de Deus no cérebro. Em vez disso, diversas regiões foram ativadas ao mesmo tempo, relacionadas à emoção, autoconsciência e percepção corporal. Os registros de eletroencefalografia revelaram ainda uma sincronia elevada em ondas θ e gama. A conclusão de Beauregard foi que a mente não se reduz ao cérebro. O cérebro participa do fenômeno, mas não é a origem completa dele. Experiências místicas ativam múltiplos circuitos em sinergia, sugerindo a presença de uma realidade que transcende a matéria. Para descrever esse campo, ele utilizou a ideia de uma neuroteologia, mas na verdade o que se revela em profundidade é a confirmação da neuronoética, pois não se trata apenas de um estudo de fé ou crença, mas de uma reconfiguração cerebral diante da experiência espiritual genuína. Essas descobertas apontam que o código da consciência é uma rede distribuída e não um ponto isolado. A sincronia entre diferentes regiões do cérebro mostra que ele pode agir como receptor de frequências superiores, traduzindo estados de unidade e transcendência. Andrew Neverg, da Universidade da Pensilvânia, já havia mostrado em Franciscanas em Oração a queda da atividade nos lobos parietais superiores, responsáveis pela noção de limites do corpo, e o aumento no cíngulo anterior, ligado à integração da atenção e da emoção. Mário Beauregard confirmou esse quadro sob outro ângulo, não há centro único, mas um arranjo sincronizado de regiões neurais que sustentam a dissolução do ego e a abertura para o todo. Apesar das limitações metodológicas de amostras pequenas e da evocação das experiências em laboratório, os resultados convergem em 3 pontos principais: participação de múltiplas redes, enfraquecimento dos marcadores de fronteiras do eu e maior coerência entre áreas cerebrais durante o estado místico. Isso significa que o que as tradições espirituais descreviam como iluminação, êxtase ou união com Deus encontra correspondência objetiva no funcionamento neurológico. Traduzido para neuronoética, esses achados mostram que o eu narrativo depende da rede de modo padrão, mas nos estados místicos os marcadores espaciais que sustentam o ego se enfraquecem, o cíngulo anterior assume papel integrador e o cérebro inteiro entra em sincronia. Em termos práticos, práticas contemplativas treinam o sistema neurológico para silenciar o ego e estabilizar um regime de coerência que chamamos de código da consciência. Não se trata de metáfora, mas de um padrão neurofuncional repetível. O que Beauregard comprovou é que a experiência espiritual é uma rede integrada e não um órgão isolado. E quando unimos isso ao que Neverg revelou sobre a dissolução do eu, temos o alicerce científico da neuronoética: reduzir a tirania do ego, ampliar a coerência das redes cerebrais e abrir a consciência para a unidade. O cérebro não prova a existência do divino, mas mostra como se organiza quando a consciência afirma encontrá-lo. Essa ponte é suficiente para transformar espiritualidade em prática concreta de expansão de consciência, com impacto mensurável na saúde mental, no propósito de vida e no despertar do eu maior. O sistema nervoso simpático e parasimpático não podem ser ignorados quando tratamos da neuronoética, pois são eles que, em grande parte, traduzem no corpo aquilo que se manifesta na consciência. O simpático é o sistema da luta e da fuga, responsável por acelerar batimentos, contrair músculos, expandir pupilas e preparar o organismo para reagir diante de situações de ameaça. O parasimpático é o sistema do repouso e da digestão, reduz a frequência cardíaca, relaxa a musculatura, estimula as funções restaurativas e traz o corpo de volta ao equilíbrio. As pesquisas de Neverg, Beauregard e outros cientistas mostraram que, em estados místicos e contemplativos, acontece um fenômeno paradoxal: simpático e parasimpático deixam de funcionar em oposição e entram em coerência. O corpo permanece desperto, cheio de vitalidade, e ao mesmo tempo profundamente relaxado. É a condição descrita como foco sem tensão e êxtase sem colapso. Na prática da oração intensa, da meditação profunda ou das vivências de êxtase, o simpático fornece energia e vigor, enquanto o parasimpático abre espaço para a calma e a receptividade. Essa integração cria um estado de coerência neurovegetativa,
em que coração, cérebro e respiração entram em harmonia, gerando a experiência de unidade relatada por místicos de diferentes tradições. Essa sincronia revela que a espiritualidade não anula o corpo, mas o reorganiza. O simpático, quando isolado, pode produzir ansiedade. O parasimpático, em excesso, pode gerar apatia. Mas quando se encontram em equilíbrio dinâmico, surge uma terceira via, a mesma que a neuronoética reconhece como foco central da consciência. Esse estado dialoga diretamente com a lei da simpatia, ensinada pelo hermetismo e por tradições espirituais, segundo a qual tudo vibra em ressonância e o semelhante atrai o semelhante. Quando o sistema nervoso entra em coerência, a vibração interna se alinha em frequência mais elevada e passa a sintonizar experiências compatíveis no campo externo. O mesmo vale para a lei da atração. Já está demonstrado por eletroencefalografia e magnetocardiografia que cérebro e coração emitem padrões elétricos e magnéticos. No campo caótico, o ser humano atrai desordem. No campo coerente, atrai harmonia e experiências integradoras. A lei da atração, então, não é apenas conceito abstrato, mas neurofisiologia vibracional que se manifesta quando simpático e parasimpático se encontram em sintonia. Esse entendimento também se relaciona ao que a medicina chinesa descreveu há milênios nos fluxos de Ida e Pingala. Esses canais energéticos, que percorrem a coluna e se cruzam harmonizando polaridades, são uma representação simbólica do mesmo princípio. O que hoje a ciência mostra em termos de coerência autonômica é o que os antigos chamaram de circulação de energias vitais. Quando simpático e parasimpático entram em sincronia, é como se Ida e Pingala se entrelaçassem, dissolvendo a rigidez do ego e permitindo a manifestação do código da consciência. Assim, compreendemos que o milagre, a graça ou a iluminação não são apenas metáforas religiosas, mas a expressão real de um estado de coerência profunda entre sistema nervoso, consciência e campo universal. A neuronoética mostra que essa chave não está fora, mas dentro do próprio corpo humano, pronto para revelar o todo quando o equilíbrio entre os opostos se transforma em unidade. Agora vamos ver a filosofia neuronoética de todo este conhecimento e como ela encontra em Baruch de Spinoza um de seus fundamentos mais sólidos. Spinoza nasceu em 1632, em Amsterdã, nos Países Baixos, e morreu em 1677, em Haia. Foi filósofo e um dos maiores pensadores do século XVII, perseguido por sua ousadia em unir razão, ética e espiritualidade numa única visão. Sua filosofia dialoga diretamente com a neuronoética, pois sem véus ele já antecipava que não existe separação entre Deus e a natureza, entre corpo e espírito. Quando escreveu Deus Sive Natura, Spinoza afirmou que tudo que existe, corpo, mente, energia, cosmos, é expressão de uma única substância infinita. Essa concepção coincide com o que a neuronoética chama de código da consciência, que se manifesta através do cérebro, do sistema nervoso e de cada célula do corpo humano. Spinoza também destacou que as emoções, que ele chamava de afetos, não eram falhas morais, mas expressões da própria substância divina em movimento dentro de nós. O sistema simpático, como energia ativa de preservação e expansão, e o sistema parasimpático, como energia de repouso e integração, podem ser compreendidos como manifestações dessa mesma potência divina que busca equilíbrio. Quando ambos se encontram em harmonia, é a própria natureza atingindo sua essência no ser humano. Outro ponto essencial em sua obra é o conceito de conatus, o impulso vital que leva cada ser a perseverar em sua existência. Esse princípio se alinha com a lei da simpatia, pois todo ser tende a ressoar com aquilo que fortalece sua potência. Assim, quando o simpático e o parasimpático vibram em coerência, o conatus encontra sua forma mais pura, e o humano se alinha com o todo, atraindo realidades compatíveis com sua essência. Para Spinoza, a alegria é a emoção que amplia a potência de existir, enquanto a tristeza a diminui. Esse ponto ilumina a relação com a lei da atração, estados de coerência do sistema nervoso, que geram alegria ativa, atraem experiências que expandem a vida. Sofrimento e medo reduzem a potência e atraem limitações, enquanto a alegria, quando vivida como força ativa, cria sintonia com o infinito. A verdade sem véus que Spinoza defendeu, mesmo sob perseguição, é que não há um Deus externo e transcendente, mas a imanência absoluta. O divino se manifesta em cada átomo, em cada respiração e no próprio sistema nervoso humano. Aplicado à neuronoética, isso significa que não há dualidade entre cérebro e espírito. O equilíbrio entre simpático e parasimpático é a expressão biológica da própria essência divina, que se revela em nós como consciência expandida. A lei da simpatia se traduz como conatus em ressonância com o todo,
e a lei da atração como a alegria ativa que nasce da coerência entre corpo, mente e espírito. Dessa forma, Spinoza oferece o alicerce filosófico para a neuronoética, unindo a filosofia clássica à ciência contemporânea e à espiritualidade eterna. Agora vamos dar continuidade falando de Paulo de Tarso. Ele nasceu no ano 5, em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, e morreu no ano 67, em Roma. Foi apóstolo, missionário e escritor, considerado uma das figuras centrais na difusão do cristianismo primitivo. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo descreve ter sido arrebatado até o terceiro céu, afirmando não saber se estava em seu corpo ou fora dele. Esse relato é uma das primeiras tentativas no cristianismo de narrar o êxtase como uma experiência concreta e transformadora. Sob a ótica da neuronoética, o episódio pode ser compreendido como um estado alterado de consciência, em que o cérebro reorganiza seus fluxos elétricos e químicos, produzindo a sensação de transcendência do espaço, do tempo e da própria identidade. As neurociências modernas identificam que, em estados como esse, regiões ligadas à orientação espacial no lobo parietal e áreas do córtex pré-frontal diminuem sua atividade, favorecendo a vivência de expansão e de contato com uma realidade que parece maior do que o eu individual. Esse mecanismo aparece, sob diferentes nomes, em diversas tradições espirituais. Plotino descreveu o êxtase como o momento em que a alma abandona a dispersão sensível e se funde com o Uno, numa experiência de unificação total. No hinduísmo, o samadhi é a culminação da meditação, quando não há mais distinção entre observador e objeto observado. O Zen budismo fala em Sartori, o despertar súbito que rompe a lógica discursiva e abre a percepção imediata do real. Já o cristianismo gnóstico usava a palavra epifania para designar o instante em que a centelha interior se reconhece como parte inseparável da realidade divina. Todos esses termos, embora diferentes em contexto e linguagem, apontam para o mesmo núcleo. O ser humano é capaz de entrar em estados de consciência nos quais as fronteiras usuais da mente se dissolvem. A neuronoética vê nesses relatos uma confirmação de que o cérebro não é apenas um processador racional, mas também um órgão predisposto a experiências de integração e unidade, que marcaram profundamente tanto os místicos quanto os pensadores da antiguidade. Nesses estados arrebatadores ocorre o que pode ser chamado de coerência global. O cérebro deixa de operar de forma fragmentada e passa a acionar em conjunto mais de 12 áreas, criando uma verdadeira sinfonia neural. O hipocampo ativa memórias profundas, os lobos temporais registram a experiência como presença real, os parietais dissolvem a percepção do corpo e do espaço, o tálamo integra sinais, a amígdala colore com emoção intensa, o cerebelo garante equilíbrio e leveza corporal, enquanto regiões como o córtex cingulado e a ínsula ampliam empatia e sensação de unidade. Essas áreas entram em ressonância, alinhando-se em ritmos elétricos θ e γ que produzem um campo harmônico em todo o sistema nervoso. É como se cada parte fosse um instrumento afinado em uma mesma pauta invisível, transformando o cérebro em orquestra. O resultado é a sensação de totalidade, a fusão com algo maior, a transcendência que ultrapassa o funcionamento comum do ego. No estado de vigília comum, guiado pelo ego, o cérebro opera de modo restrito. A energia neural concentra-se no córtex pré-frontal e em circuitos ligados à atenção, linguagem e planejamento. É como se apenas um pequeno grupo de instrumentos tocasse a razão e o controle lógico. As sinapses seguem trajetos previsíveis, sustentando a identidade do eu, a percepção linear do tempo e a separação entre sujeito e objeto. Nesse modo, a mente funciona como um mecanismo de sobrevivência, interpretando estímulos, calculando respostas e preservando a narrativa do eu. No êxtase arrebatador, essa hierarquia se dissolve. O pré-frontal reduz seu domínio e outras regiões entram em ação. O hipocampo traz à tona memórias profundas, a amígdala e a ínsula ampliam emoções até o limite do indizível, os lobos parietais desativam a noção de corpo e espaço, o tálamo redistribui sinais e os lobos temporais projetam a experiência como realidade inquestionável. O cerebelo participa oferecendo leveza e equilíbrio. Todas essas áreas entram em ressonância, trocando pulsos elétricos que se alinham em frequências θ e γ, criando uma sinfonia neural em que cada parte se afina ao conjunto. O contraste é radical. No cotidiano, apenas uma seção da orquestra toca sob a regência do ego. No êxtase, toda a orquestra cerebral se harmoniza, abrindo uma consciência expansiva, multidimensional e ilimitada. É por isso que Paulo de Tarso narra não saber se estava no corpo ou fora dele, e que Plotino, os hindus, os zen budistas e os gnósticos descreveram experiências semelhantes. O cérebro, nesses instantes, deixa de ser máquina analítica e se revela como um portal vivo para o infinito.
A neuronoética pode ser compreendida como a investigação da consciência a partir da orquestra neural, quando múltiplas regiões do cérebro entram em ressonância produzindo estados que transcendem o ego. Para compreender sua profundidade, é útil relacioná-la a conceitos filosóficos e espirituais que atravessaram a história. Cronos e Kairos são palavras gregas que designam diferentes dimensões do tempo. Cronos vem de Cronos, o tempo quantitativo, linear, medido pelo relógio, que ordena as horas e os dias. Kairos, por sua vez, significa o tempo oportuno, qualitativo, o instante carregado de significado em que algo decisivo acontece. A neuronoética revela que, no estado comum de consciência, o cérebro vive sob Cronos, linear, sequencial, preso ao antes e ao depois. Já no estado de êxtase, emerge Kairos, um tempo suspenso, no qual 12 ou mais áreas do cérebro se harmonizam, gerando a sensação de eternidade no presente. O arrebatamento descrito por Paulo ou o samadhi são vivências de Kairos, onde o tempo cronológico desaparece. Carl Gustav Jung, nascido em 1875 em Quesville, Suíça, e falecido em 1961 em Kuznast, foi psiquiatra e psicoterapeuta. Ele descreveu a sincronicidade como a ocorrência significativa de coincidências que não se explicam pela causalidade. A neuronoética vê nisso o reflexo de um cérebro em sinfonia, em que padrões neurais alinham-se a campos maiores, fazendo com que o interno e o externo se espelhem. O que Jung chamava de sincronicidade pode ser lido como ressonância entre a rede neural e o tecido do cosmos. Spinoza, ao falar da experiência do amor intelectualis Dei, já apontava para um estado em que a mente humana percebe-se como parte de uma substância infinita. É uma visão panteísta que se aproxima do panpsiquismo, doutrina segundo a qual toda matéria possui um aspecto de consciência. A neuronoética dialoga diretamente com isso. O cérebro, quando expande sua orquestra neural, acessa a percepção de que consciência não é atributo exclusivo do humano, mas fundamento de toda a realidade. Jacobo Greenberg, nascido em 1946 na cidade do México, México, e desaparecido em 1994, foi psicólogo e neurofisiologista. Em sua teoria da latife, ou campo latente, propôs que existe uma matriz informacional que conecta todas as consciências. O cérebro, segundo ele, pode sintonizar-se com esse campo e expandir a percepção. Essa ideia ecoa perfeitamente a sinfonia neural. Quando o ego relaxa, o sistema nervoso inteiro se abre para captar informações de uma rede maior que transcende espaço-tempo. Rupert Sheldrake, nascido em 1942 em Newark-on-Trent, Inglaterra, é biólogo e parapsicólogo. Com a hipótese dos campos mórficos, defendeu que a natureza possui campos de memória coletiva que moldam comportamentos, formas e pensamentos. Quando o cérebro entra em coerência, como descreve a neuronoética, ele não apenas processa estímulos internos, mas se conecta a esse campo, estabelecendo pontes de memória e conhecimento que não dependem da experiência individual. Assim, a neuronoética é o ponto de convergência, revela como a sinfonia neural abre a porta do Cronos para o Kairos, transforma a causalidade em sincronicidade, confirma a visão spinozana do todo consciente, dialoga com o panpsiquismo como fundamento da vida. Encontra na latife de Jacobo a matriz que sustenta o real e nas experiências de Sheldrake a memória cósmica que ressoa em cada cérebro humano. Dando continuidade, a criança interior é o primeiro santuário da sinfonia neural, uma capacidade latente inscrita na biologia e na consciência desde o início da vida. Nascemos com essa potência aberta e, ao longo do desenvolvimento, ela vai se fechando pela adaptação social e pelo predomínio do ego, como se portas fossem sendo trancadas. No útero e nos primeiros meses, o cérebro opera quase exclusivamente em delta, entre 0,5 e 4 Hz, estado lento de sono profundo e fusão com o todo, pura receptividade. Dos 1 aos 7 anos, prevalece θ, entre 4 e 7 Hz, linguagem da imaginação, da criatividade e da absorção total, quando o real e o simbólico ainda se entrelaçam e o inconsciente recebe impressões diretas. Entre os 8 e os 15 anos, ganha força o alfa, entre 8 e 12 Hz, ritmo de relaxamento e foco, no qual ainda há abertura a intuições e imagens internas. Ao tornar-se adulto, domina o beta, entre 13 e 30 Hz, frequência da lógica, do raciocínio e da sobrevivência, útil e necessária, mas que, quando ocupa tudo, estreita o campo e apaga o acesso espontâneo aos estados de expansão e integração. Nesse ponto entra a neuronoética como caminho de ressurreição do cérebro, reabrindo portas esquecidas sem negar a clareza do beta. Redescobrir a criança interior não é regredir, é reintegrar níveis, trazer de volta o delta como portal da unidade, o θ da imaginação criadora e o alfa do relaxamento atento,
compondo uma orquestra em que o beta deixa de ser regente absoluto e volta a ser instrumento afinado. Essa capacidade não se perdeu, apenas adormeceu. Práticas espirituais milenares como meditação, oração profunda, êxtases iniciáticos e exercícios de coerência entre coração e mente foram, na essência, tecnologias para restaurar o contato com essas frequências. Hoje sabe-se que estados contemplativos podem acoplar ondas gama-teta em meditantes experientes e sustentar alfa profundo em experiências devocionais prolongadas, sinais de uma orquestração que transforma o cérebro de mecanismo de sobrevivência em antena para o infinito. Essa é a síntese neuronoética. Nascemos com todas as portas abertas, fomos treinados a fechá-las e o trabalho consciente é reabrir uma a uma, até que a sinfonia retorne ao seu pleno esplendor. Vamos então mergulhar fundo nesse ponto. O que a ciência convencional admite hoje e o que muitos laboratórios já sabem mas tratam com cautela é que o cérebro não é apenas um órgão biológico, mas uma interface plástica entre aquilo que chamamos de realidade material e campos mais sutis de informação. O termo neuroplasticidade foi introduzido pelo neurocientista polonês Jerzy Konopski, nascido em 1903 em Lodz, Polônia, e falecido em 1973, médico e pesquisador, e mais tarde consolidado pelo psicólogo canadense Donald Ebb, nascido em 1904 em Chester, Canadá, e falecido em 1985, um dos mais influentes psicólogos do século XX. Eles mostraram que o cérebro não é fixo, mas pode se reorganizar ao longo da vida, criando novas conexões, apagando antigas e adaptando-se a novas experiências. A neuroplasticidade já é aceita pela medicina. O cérebro pode criar novas conexões, apagar antigos padrões e se reorganizar continuamente. Mas o que está surgindo silenciosamente, principalmente em pesquisas que misturam neurociência com física da consciência, é que essa plasticidade não se limita às redes neurais internas. Ela parece ter a capacidade de acessar e integrar informações de campos externos, aquilo que alguns chamam de campo unificado, campo quântico, campo mórfico ou inconsciente coletivo. O segredo aqui não é uma conspiração, mas um tabu. A ciência tradicional ainda evita declarar abertamente que o cérebro funciona como antena e não apenas como processador. Quando um padrão mental muda profundamente, não está apenas se reorganizando uma rede neuronal, mas também se altera a frequência do campo eletromagnético do corpo, ajustando a consciência a um novo padrão informacional fora do indivíduo. É isso que explica experiências místicas, insights repentinos, sincronicidades e curas espontâneas. O cérebro deixa de repetir a programação herdada da mente coletiva e passa a sintonizar novas possibilidades. A física da consciência, ramo ainda marginal mas em crescimento, sugere que o cérebro não gera consciência, mas a recebe, modula e transmite. Nesse contexto, a neuroplasticidade é mais do que reorganização interna, é a habilidade de trocar de estação, como um rádio que capta uma nova frequência do real. Isso significa que padrões de trauma, crença e limitação podem ser desfeitos e substituídos, desde que haja condições para reprogramar os circuitos neurais e alinhar a consciência a novos campos. Essa é a verdade que raramente é dita de forma direta. Não estamos apenas recondicionando um órgão, mas reativando uma capacidade esquecida de interagir com uma realidade mais ampla do que a mente coletiva permite. Quando o cérebro retorna a essa plasticidade original, deixa de ser prisioneiro de padrões herdados e se torna um canal criador, religado ao cosmos e à totalidade. Dando continuidade, chegamos às experiências extrasensoriais, que oferecem um campo fértil para a neuronoética ao revelar que a mente humana pode ultrapassar os limites tradicionais da percepção. Um dos episódios mais conhecidos é o do astronauta Edgar D. Mitchell, nascido em 1930 em Hereford, Texas, Estados Unidos, e falecido em 2016, astronauta e engenheiro da NASA, que durante missão Apollo 14 em 1971 realizou de forma privada um teste de percepção extrasensorial no espaço. Ao retornar, relatou resultados que o impressionaram a ponto de fundar o Institute of Noetic Sciences, uma instituição dedicada ao estudo da consciência. Nos Estados Unidos, programas governamentais como o Stargate Project, conduzido por décadas sob o Pentágono, a CIA e o Exército, investigaram a visão remota e outras formas de percepção não ordinária. Documentos desclassificados confirmam não apenas o interesse estratégico, mas também registros de sessões com resultados que surpreenderam os próprios avaliadores. Paralelamente, a chamada Gateway Experience, associada ao Monroe Institute, fundado por Robert Alan Monroe, nascido em 1915 em Indiana, Estados Unidos, e falecido em 1995, radialista e pesquisador de estados alterados, explorou métodos de sincronização hemisférica por meio de sons e protocolos de foco mental, buscando expandir a consciência e até superar barreiras de espaço-tempo.
Na antiga União Soviética, pesquisas em psicoenergética testaram hipóteses de influência mental à distância, comissionadas em níveis elevados do governo. Na China, entre os anos 1970 e 1980, foram relatadas experiências envolvendo crianças e adultos treinados para leitura sem os olhos, telepatia e percepções extraordinárias, iniciativas apoiadas inclusive por intelectuais de renome como Qian Shueizhen, nascido em 1911 em Hangzhou, China, e falecido em 2009, engenheiro e cientista, considerado o pai do programa espacial chinês. Já no campo experimental acadêmico, o psicólogo Michael Persinger, nascido em 1945 em Jacksonville, Flórida, Estados Unidos, e falecido em 2018, psicólogo e pesquisador de neurociência, desenvolveu o chamado capacete de Deus, que aplicava campos magnéticos fracos sobre os lobos temporais e produzia em muitos voluntários a sensação de presença espiritual. Estudos neurocientíficos também revelaram assinaturas cerebrais únicas em estados contemplativos. Antoine Lutz, nascido em 1965 em Angers, França, neurocientista, pesquisou meditadores veteranos e observou oscilações gama de grande amplitude e coerência, indicando integração neural rara em estados comuns. Andrew Neverg, nascido em 1966 na Filadélfia, Estados Unidos, médico e pesquisador em neuroteologia, estudou freiras carmelitas em oração profunda e mostrou padrões específicos de fluxo sanguíneo e coerência elétrica no cérebro durante experiências místicas. Em paralelo, o Global Consciousness Project, criado por Roger Nelson, nascido em 1941 em Connecticut, Estados Unidos, e falecido em 2022, psicólogo e pesquisador de consciência, demonstrou desvios em geradores de números aleatórios correlacionados a eventos de forte impacto emocional coletivo, sugerindo uma interação entre consciência global e sistemas físicos. Essas experiências, ainda que nem sempre replicáveis ou aceitas pela ciência tradicional, compõem um mosaico que converge em 3 pontos. Estados alterados podem gerar coerência neural mensurável, estímulos sutis podem induzir vivências de presença e êxtase, e concentrações coletivas parecem afetar sistemas físicos de maneira estatisticamente significativa. Tudo isso reforça a visão neuronoética de que o cérebro não é apenas processador, mas também modulador e antena, capaz de sintonizar padrões informacionais além do alcance do ego e da percepção ordinária. Dando continuidade, a prática contemplativa sempre foi vista como perigosa e preciosa ao mesmo tempo. A Igreja Católica, desde seus primórdios, manteve ordens de freiras e frades enclausurados, bem como eremitas e monges dedicados à oração contínua. O motivo não era apenas religioso no sentido dogmático, havia uma percepção clara de que a oração contemplativa produzia estados de consciência fora do comum. Muitos relatos de santos e místicos falavam de êxtase, de visões, de união com Deus que não se explicavam apenas pela fé, mas por experiências reais de expansão interior. Para a instituição, manter esses grupos era uma forma de preservar uma tecnologia espiritual. Oração, silêncio, jejuns e cânticos coletivos criavam coerência neural, algo que hoje a neurociência consegue medir. A vida monástica servia como laboratório secreto da Igreja, onde seres humanos treinavam sua mente e consciência de forma radical. Essa energia não era apenas individual, acreditava-se que sustentava o mundo inteiro, como uma espécie de campo espiritual alimentado pelo recolhimento dos contemplativos. Na tradição oriental isso é evidente. Os mosteiros tibetanos e budistas eram mantidos pela sociedade porque se entendia que os monges equilibravam o karma coletivo. A Igreja Católica, em seu modelo próprio, fez o mesmo. Ordens como carmelitas, beneditinos, trapistas e cartuchos eram núcleos de oração contínua, criando o que se poderia chamar de rede espiritual oculta da cristandade. Com a Reforma, essa dimensão foi duramente atacada. O protestantismo valorizou o trabalho, a leitura da Bíblia, a pregação e a vida prática. A contemplação monástica passou a ser vista como fuga, inutilidade, até superstição. O efeito colateral foi que, ao retirar o eixo contemplativo da cultura, a sociedade ocidental perdeu sua base noética. O foco se deslocou cada vez mais para a racionalidade, o lucro, a técnica e o controle da matéria. O resultado é a modernidade materialista, que reconhece apenas aquilo que pode ser contado, medido e produzido. A Reforma, ao negar o valor da contemplação, abriu caminho para a civilização da eficiência, mas ao custo da conexão interior. A Igreja Católica, mesmo mantendo seus mosteiros, foi perdendo influência nesse campo, e o mundo passou a privilegiar o beta do cérebro, lógica, cálculo, ego, em detrimento do delta, teta e alfa que eram cultivados pelos contemplativos.
O segredo está em compreender que a sociedade atual não está apenas mais materialista porque quis, mas porque se quebrou um elo cultural, a prática organizada de estados alterados de consciência em grande escala. Monges e freiras, antes pilares dessa sustentação, tornaram-se marginais. O campo coletivo, sem esse suporte, inclinou-se para a objetividade e para a produção, esquecendo-se da dimensão noética que antes era cultivada com disciplina. Giovanni di Pietro, conhecido como Gioachino di Fiore, nascido em 1135 em Célico, Itália, e falecido em 1202, teólogo e místico medieval, apresentou uma visão histórica e espiritual que dividia a humanidade em três eras: a do Pai, marcada pela lei, a do Filho, pelo tempo da graça, e a do Espírito, que seria a era do conhecimento direto de Deus. Em suas comunidades, ele não ficou apenas no plano teórico, mas orientou práticas monásticas centradas no silêncio, na contemplação, na oração coletiva e na leitura profunda. Essas técnicas tinham como objetivo preparar os monges para uma vivência direta da presença divina, sem necessidade de intermediações rígidas. Eram, de fato, laboratórios de consciência dentro da própria igreja medieval. A ciência contemporânea da consciência mostra que práticas semelhantes produzem efeitos claros no cérebro. Pesquisas com monges tibetanos, freiras contemplativas e meditadores avançados identificaram coerência nas ondas gama, sincronia hemisférica e ativação distribuída de múltiplas áreas cerebrais. Esse é o retrato moderno daquilo que tradições antigas descreviam como estados de oração profunda, samadhi, satori ou união com o Uno. Hoje, com ressonância magnética e EEG, é possível ver em tempo real como a contemplação reorganiza a mente. Esse fio histórico se conecta de forma direta com o desafio do presente. Vivemos em uma sociedade saturada por estímulos superficiais, excesso de notícias, redes sociais, jogos eletrônicos. Crianças e jovens passam grande parte do tempo em estado beta, vigilância constante, ansiedade e dispersão, e acabam perdendo contato com os estados teta e alfa que sustentam imaginação, intuição e introspecção. A consequência é uma geração desconectada da experiência interior e da dimensão espiritual da vida. O caminho apontado por Gioachino di Fiore se torna hoje urgente. Precisamos resgatar práticas que devolvam ao cérebro sua sinfonia natural, momentos de silêncio, contemplação, contato com a natureza, respiração consciente, música harmônica, leitura profunda. Esses exercícios não são apenas hábitos culturais, mas meios de reabrir canais de consciência que equilibram razão e transcendência. A neurociência comprova o que a tradição contemplativa sempre soube: silêncio e oração não são perda de tempo, mas a base para restaurar criatividade, empatia e ligação com o sagrado. Gioachino dizia que a era do espírito surgiria quando o humano encontrasse diretamente a verdade divina. Esse chamado ecoa agora, quando a humanidade precisa se libertar do sufocamento digital e recuperar a conexão divina que nasce dentro do próprio cérebro. A humanidade caminha em meio a um colapso de sentidos e valores, mas já se anuncia a necessidade de reconstruir um conhecimento que permita restaurar o equilíbrio perdido. Transtornos compulsivos, epilepsia, ansiedade, depressão e angústia não são falhas fixas, mas redes cerebrais desorganizadas que podem ser reorganizadas. O cérebro tem plasticidade e pode se redesenhar para reparar danos e alcançar níveis de consciência superiores. A compulsão, a ansiedade ou a depressão podem ser entendidas como redes fortalecidas pelo excesso de repetição e pelo ambiente. A cura é a substituição dessas redes hiperativadas por novas conexões mais harmônicas, o que representa a essência da neuroplasticidade. Clínicas de contemplação podem ser vistas como espaços de treinamento onde o ser humano reaprende a acessar estados cerebrais mais amplos. Em vez de apenas reprimir sintomas, seria possível induzir coerência neural por meio de silêncio, respiração, imaginação e foco profundo. Estudos acadêmicos já demonstraram que o neurofeedback reduz sintomas de ansiedade e depressão, e seus efeitos se mantêm ao longo do tempo, mostrando reorganização estável do cérebro. Pesquisas com mindfulness em epilepsia resistente a fármacos mostram melhora de qualidade de vida, redução da ansiedade, elevação do humor e até diminuição da frequência de crises. Ensaios com fMRI e EEG em meditadores avançados e freiras contemplativas revelam coerência nas ondas cerebrais e ativação intensa de áreas ligadas à emoção e espiritualidade. Pesquisas recentes já propõem mindfulness e neurofeedback para tratar o uso problemático de celulares, reduzindo ansiedade, estresse e dependência digital em jovens adultos. O Global Consciousness Project sugere que estados de atenção coletiva podem alterar sistemas físicos sensíveis, reforçando a ideia de que a mente tem alcance além do indivíduo.
O excesso de redes sociais, jogos eletrônicos e estímulos digitais fragmenta a atenção e prende crianças e jovens em estado beta, desconectando-os dos ritmos mais profundos da consciência. As clínicas de contemplação podem devolver o acesso aos estados alfa e teta, resgatando a ligação com a interioridade e a dimensão espiritual, oferecendo um caminho evolutivo que ressuscita o cérebro humano. A neuronoética, quando vista como caminho, não se limita a estudar a moralidade no cérebro. Ela se abre como possibilidade de reconduzir a mente para ser guiada pelo espírito e não apenas pela materialidade que aprisiona. Quando o cérebro funciona somente em estado beta, condicionado pelo excesso de informações, pelas redes sociais, pela propaganda e pela repetição da mente coletiva, ele se torna vulnerável, ansioso e fragmentado. Essa é a engrenagem da Matrix, manter as pessoas em alerta constante, incapazes de mergulhar no silêncio interior. O que muda quando se resgata a dimensão contemplativa é que o cérebro deixa de operar apenas no modo de sobrevivência. Estudos com meditação, oração profunda e respiração consciente mostram que, nesses estados, múltiplas áreas cerebrais entram em sincronia, ocorre a coerência neural e surgem experiências de integração que os místicos chamavam de êxtase ou iluminação. Esse não é apenas um fenômeno religioso, mas um processo neurofisiológico que coloca o ser humano em contato com algo maior, quebrando a hipnose coletiva. É nesse ponto que a neuronoética toca o cerne da Matrix. Uma mente guiada pelo espírito é menos suscetível a manipulações externas, não reage de forma automática às narrativas de medo ou às estratégias de consumo. Um indivíduo que recupera alfa, teta e até delta em vigília se torna capaz de observar, discernir e escolher conscientemente. Essa liberdade interior desorganiza as bases de controle social, porque rompe o ciclo da compulsividade e do consumo cego. Por isso a neuronoética pode ser mais do que ciência, pode ser revolução silenciosa. Ao restaurar a sinfonia neural, ela cria seres humanos autoportantes, criativos e compassivos. Essa transformação ameaça a própria estrutura da Matrix, que depende da distração e da reatividade coletiva para se manter. O verdadeiro perigo para esse sistema não são armas ou protestos, mas cérebros que ressuscitam pelo espírito e recuperam sua soberania interior. A neuronoética mexe na essência da nova humanidade, onde compaixão e altruísmo serão a base de uma nova pedagogia que iremos trabalhar com crianças, jovens e adultos, e por isso criamos o movimento SPIN, Sistema Pedagógico de Inteligência Natural. Uma pesquisa realizada em 2013 na Universidade de Wisconsin-Madison, conduzida por Ellen Wang, neurocientista, Estados Unidos, e colegas no Center for Ealt Minds, demonstrou que, após 2 semanas de treinamento em meditação da compaixão, os participantes apresentaram mudanças neurais visíveis em exames de fMRI. Ao contemplarem imagens de sofrimento humano, mostraram maior ativação no córtex parietal inferior, associado à empatia, e no córtex dorso-lateral pré-frontal, associado ao controle cognitivo e emocional. Além disso, observaram-se conexões mais fortes com o núcleo accumbens, área ligada ao prazer e à motivação. O cérebro passou a integrar emoção, regulação e recompensa em uma nova sinfonia neural. Essas alterações não ficaram apenas no campo subjetivo. Quando submetidos a um jogo econômico, os participantes que treinaram compaixão doaram mais dinheiro de forma espontânea para ajudar vítimas de divisões injustas. Isso mostrou que o treino reconfigurou não só o sentimento interno, mas também o comportamento prático e social. Outros trabalhos confirmaram que a compaixão treinada pode reduzir a sobrecarga emocional causada pela empatia, permitindo que a pessoa sustente contato com o sofrimento alheio sem entrar em colapso interno. Na perspectiva da neuronoética, esse resultado é revelador. Ele mostra que práticas baseadas em compaixão não são apenas mandamentos éticos, mas dispositivos de neuroplasticidade que ressuscitam circuitos cerebrais adormecidos. Paulo de Tarso falava da mente de Cristo como algo que transforma o ser humano desde dentro. A neurociência hoje confirma que esse tipo de prática modifica conexões profundas, realinha a emoção com razão e gera novos padrões de ação no mundo. A compaixão não é apenas um valor religioso ou filosófico, mas um caminho neuronoético. Ela reorganiza o cérebro para que a mente seja conduzida pelo espírito, pela dimensão expansiva e integradora, e não apenas pelos condicionamentos da materialidade. E, ao fazer isso, rompe um dos mecanismos de controle da Matrix, que depende de manter os cérebros presos em padrões de egoísmo, medo e reatividade. A prática do altruísmo pode ser entendida como um disparador profundo que mexe com a fisiologia e com a arquitetura neural. Quando uma pessoa pratica altruísmo real, não apenas por conveniência social, mas como entrega genuína ao outro,
o corpo ativa simultaneamente mecanismos do sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático mobiliza recursos e dá energia para agir, enquanto o parasimpático integra e harmoniza. No altruísmo verdadeiro, existe a excitação de agir em favor do outro e, ao mesmo tempo, o relaxamento e a sensação de plenitude que surgem depois do ato compassivo. Isso gera uma sinfonia autonômica que estabiliza o corpo e expande a mente. Estudos mostram que o altruísmo ativa áreas ligadas à empatia, ao controle cognitivo e ao sistema de recompensa. Em outras palavras, compaixão e altruísmo colocam em diálogo emoção, razão e prazer, dissolvendo a fragmentação que o ego costuma gerar. O altruísmo como prática não é apenas uma invenção moderna ou uma recomendação moral. Ele está no coração das grandes tradições espirituais e aparece como um mecanismo concreto de transformação da mente e do corpo. No budismo, por meio das práticas de compaixão, karu, e bondade amorosa, met, o altruísmo é cultivado como exercício formal. No cristianismo primitivo, a caridade é descrita como a maior das virtudes, um estado de altruísmo ativo. No Tantra, o altruísmo se manifesta como entrega consciente da própria energia em benefício do todo. A ciência moderna começa a confirmar esse fio oculto. Estudos mostram que treinar altruísmo muda o cérebro, fortalece emoções positivas e sustenta redes neurais que garantem estabilidade, empatia e integração. Se pensarmos na neuronoética como pedagogia do século XXI, o altruísmo deixa de ser um mandamento abstrato e passa a ser treinado como tecnologia de expansão da consciência. A ciência já mostra que ele muda o cérebro, integra simpático e parasimpático e cria telas mentais poderosas. As tradições espirituais já haviam intuído que a entrega ao outro é chave para reorganizar a mente e abrir acesso ao espírito. O que falta é transformar esse saber em prática educativa desde o início da vida. Um exemplo seria a introdução da fraternidade como exercício escolar desde a infância. Imagine uma sala de aula onde, em vez de competir por notas, as crianças são convidadas a olhar nos olhos do colega ao lado e dizer: "Eu desejo que você esteja bem." Esse gesto simples, repetido diariamente, ativa empatia, cuidado e pertencimento. Esse tipo de pedagogia neuronoética cria seres humanos menos vulneráveis à matrix do medo, do consumo e da competição cega. Em vez de cérebros presos em beta permanente, ansiosos e reativos, formam-se cérebros que já aprenderam a experimentar alfa e teta como estados de integração. A maior de todas as pedagogias está na síntese deixada por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus significa abrir o cérebro a estados de transcendência, ir além da sobrevivência imediata e experimentar unidade com o todo. Amar ao próximo significa ativar simultaneamente o amor próprio e o altruísta, integrando cuidado pessoal e empatia em uma única sinfonia neural. Essa pedagogia oferece a cura para o cenário catastrófico atual, marcado por isolamento, ansiedade, compulsão digital e materialismo sufocante. Ensinar desde cedo a amar transcendentemente e fraternalmente introduz na humanidade um código de ressurreição cerebral. A prática do duplo mandamento do amor não é moralismo, mas ciência profunda da mente e do espírito. Amar transcendentemente é abrir o cérebro ao infinito. Amar o próximo como a ti mesmo é criar uma rede neural de fraternidade. Unidas, essas duas dimensões constituem a maior pedagogia possível para uma humanidade em crise, uma revolução silenciosa capaz de ressuscitar a mente coletiva mesmo diante da catástrofe que vivemos. A neuronoética é uma matéria disciplinar que iremos aprofundar dentro do Farol Metacosmo. Em breve, faremos uma live exclusiva aos assinantes, apresentando protocolos práticos para que cada pessoa possa aplicar a neuronoética no seu dia a dia, transformando não apenas o cérebro, mas também a vida em todas as suas dimensões. O tema da live e da capa nos trouxe sempre ao mesmo ponto: a neuronoética como caminho para ressuscitar o cérebro humano e criar uma nova humanidade. Este é o chamado de um tempo novo, em que ciência e espiritualidade se unem para nos conduzir ao reencontro com o espírito e à construção de um mundo bem melhor. E, para encerrar, recordamos o maior exemplo de neuronoética que a humanidade conheceu: Francisco de Assis, cuja vida inteira foi entrega, compaixão, altruísmo e amor incondicional. Apesar de a conhecida oração da paz não ter sido escrita por ele, ela reflete com perfeição a essência de sua vida e de seu exemplo, mostrando o homem como o maior símbolo da prática da neuronoética. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro,
que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que cada palavra desta oração ecoe em nossos corações como um chamado à transformação, lembrando-nos de que somos capazes de irradiar luz e amor em um mundo que tanto necessita. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.